Agora que chegamos até aqui, é hora de esquecer a porra do seu passado. A cada segundo que você se apega às dores que você já sofreu, é um minuto a menos que você foca no desenvolvimento do seu futuro. É preciso acessar o ego masculino superior. O passado não importa mais, é uma fraqueza. Aprenda com ele e supere. Trate inclusive de abraçar as merdas que você já fez, sem arrependimentos. Até porque foram elas, em parte, que construíram o homem que você é hoje. Abrace a ruindade que já foi feita para criar um novo homem. Mas para acessar essa energia de transformação, você precisará de combustível. Sugiro a frustração, a raiva, o orgulho e o ódio. Todos nós temos em alguma dose cada um deles em nossa mente. É hora de usarmos ao nosso favor. Existem 3 instâncias que formam o nosso eu: o id, o ego e o superego. Agora vem comigo nesse exercício imaginativo. Imagine um cavalo trotando no meio do nada. Esse seria o id. É a nossa natureza instintiva, sem direção alguma, sem rumo algum. O ego, então, seria a personalidade. Seria como se esse cavalo estivesse atrelado a um cocheiro, que guia ele na direção que quiser, ou seja, guia os nossos instintos. Agora, imagine que, além da personalidade, ainda há as demandas da sociedade. Esse é o superego. Imagine que, além do cavalo e além do cocheiro guiando o cavalo, há uma estrada rumo a algum lugar ou a algum ambiente, algum objetivo. Essas são as demandas da sociedade. Então temos o nosso instinto, a nossa personalidade e as demandas sociais. E agora, baseada nessas 3 camadas diferentes de entender nós mesmos, eu quero trazer agora a ideia do superego masculino. O superego masculino é a nossa jornada pessoal. É quando entendemos que o que a sociedade demanda de nós não é aquilo que ela nos oferece. Portanto, ao invés de você se adequar à sociedade, você precisa, nas entrelinhas, entender o que a sociedade demanda de você. Portanto, você não pode entender a sociedade dentro dela. Você precisa se afastar um pouco dela, dar alguns passos para trás, para então olhar o quadro inteiro e entender os códigos por trás de toda a maquiagem que tenta ludibriar você com a ideia que eles querem te passar do que a sociedade espera de você. Qual é a maior capacidade masculina? O homem tem a capacidade de criar e de destruir. Parte disso é do nosso impulso da testosterona. Então, se você tem esse poder e a sociedade não deixa isso claro, esse potencial, isso significa que você vai ter que entender por você mesmo que você possui esse poder de criação e de destruição. Vindo para um ponto mais prático agora, a maior capacidade do homem é de, na sua vida prática, gerar autossuficiência, poder e independência. Viver com pouco durante certo tempo para construir o seu futuro de maneira sólida, forte e independente, para depois voltar à sociedade, se assim quiser, consciente do que ela quer dele. Aquilo que essa mesma sociedade nunca o disse. Esse é o ego superior masculino. É quando você sabe que tudo depende da sua forma de construir o seu objetivo. Se você tem que estudar, por exemplo, para passar em algum certame ou em alguma prova, você precisa se isolar, sentar a bunda na cadeira e ganhar capacidade de cognição e de leitura. Algumas horas por dia, disciplinadamente durante alguns meses. A abstinência total da sociedade. Porque dentro dela vão haver demandas que vão te distrair desse possível futuro que você tenta construir, a capacidade de criação masculina, mas que está entorpecida pelas distrações
do entretenimento, da mídia, das amizades que nem sempre têm culpa nisso, mas acabam indiretamente te tirando do seu foco. Se você quiser construir o seu corpo, você terá que frequentar de 4 a 5 vezes na semana a academia ou alguma praça pública, fazer algum exercício. Aliás, com muito menos do que isso, um par de tênis usado, uma via pública ou uma praça média, e você já consegue fazer algumas corridas, agachamentos e flexões. Novamente, esse é o ego superior masculino, a capacidade de criação que está entorpecida e distraída por questões do cotidiano. É uma espécie de potencial oculto limitado pela superinformação que está confundindo os seus sentidos e tirando você do ritmo que você precisa ter para construir essa sua habilidade que você deseja para o seu futuro. Portanto, esse ego masculino nada mais é do que a nossa mitologia pessoal. É entendermos que entre sucessos, falhas e outras quedas, você vai precisar entrar numa caverna pessoal de desenvolvimento e isolamento. Separar um horário fixo para tal habilidade e permanecer nela com constância e disciplina por determinados meses ou até mesmo, a depender, anos. Porque quanto mais adiamos um programa de desenvolvimento pessoal na nossa vida, nós nos arrependemos por 2. Porque você sabe que o seu potencial está sendo desperdiçado. E 2, porque você sabe que se a moeda mais valiosa do homem é o tempo, você está perdendo. Seu corpo e sua mente estão perdendo a capacidade de não só raciocinar e se movimentar, ou seja, o tempo está definhando o seu corpo e você precisa imediatamente gerenciar melhor o seu tempo para desenvolver a capacidade não só de destruição, mas de criação masculina. Portanto, eu te convido a viver a sua mitologia pessoal, entender-se como herói e vilão da sua própria jornada. É preciso isolar-se para entender a sociedade. Parece confuso, parece contraintuitivo, mas é a verdade mais pura. À medida que você dá um passo para trás, depois de desenvolver uma personalidade e consegue evitar as distrações e elevar o seu ego a esse nível, você consegue ao mesmo tempo não ser o ressentido em relação a essa sociedade, mas também desenvolver-se plenamente em paralelo a ela. Esse é o 4º estágio sugerido da evolução da personalidade masculina. A capacidade de dizer não conscientemente para a sociedade e dizer sim à sua própria evolução e desenvolvimento. E para aqueles que se entendem estar no fundo do poço, o mais interessante de achar que não há saída para baixo é que a única possibilidade agora é de subida. Portanto, o caminho para quem está encurralado é óbvio, em direção à única saída que resta. Nada mais perigoso do que um homem que se coloca numa situação onde não tem mais aquilo o que perder, porque o caminho e a solução são óbvias. Sentar e estudar, sentar e escrever, sentar e ler, sair e exercitar, poupar, economizar e investir, a depender do caminho que você escolheu para sua vida. Separe as suas necessidades das necessidades do mundo para que você possa dominá-lo, ao seu modo. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.